meninas. Eu digo olá meninas porque o nosso grupo é formado por meninas. A gente não tem meninos no grupo, infelizmente, né? As meninas sempre um passo à frente dos meninos aí nesse tipo de estudo, de preparação. Pois bem, o nosso intuito aqui de fazer essas videoaulas, não diariamente, mas sim pelo menos uma vez por semana, mas que vocês consigam, junto comigo, dar uma sequência de estudo, é justamente para a preparação para Olimpíadas. No caso, para a Olimpíada que vai vir aí do Charme, né? É a segunda edição, de 2024. A primeira foi em 2023 e agora desse ano, após as eleições. Então vamos começar a ter esse embarque nessa preparação de estudo, de dedicação. Bom, como durante o primeiro semestre não teve como a gente pegar focos dentro das semanas de aula, justamente pela questão do tempo. Então veio as greves nas instituições federais e nas universidades. Então a gente aproveitou para que se dedicasse mais às matérias normais, né? E foi combinado que para as férias a gente teria esse intercâmbio no grupo, já que a gente tem um grupo do WhatsApp com a turma do 8º ano e com a turma do 9º. E ficou combinado que a gente começasse a dar essa sequência de estudo. Bom, deixa eu fazer um breve levantamento aqui, porque trabalhar esse tipo de metodologia, de aula, de tema, que é a digitação de uma carta. Primeiramente, porque as instituições federais e técnicas, elas trabalham mais com o uso das ciências da tecnologia, da informação. E hoje não se trabalha mais em sala de aula se não tiver esse uso da tecnologia, seja no ensino básico, no ensino médio e no ensino profissionalizante. Não se trabalha mais só cartaz, só discussão de leitura de texto, de livros. Hoje tem que juntar a sala de multimídia dentro da sala de aula, e a gente tem isso, o celular. E as Olimpíadas, ela pega muito isso para o aluno. Se o aluno não tiver preparado de como não saber usar o meio tecnológico dentro de uma sala de aula, dentro de uma prova, ou dentro de um trabalho, dentro de um grupo de estudo, fica muito complicado. E eu tive essa complicação na turma do ano passado, porque muitos não sabiam como escrever uma carta, que foi uma das fases da Olimpíada do Charme, que era como fazer uma carta, né? Então eu, professor da área de humanas, de história, tive que ter um auxílio da professora de português da escola do José de Araújo, a professora Avani, e com o grupo eu tive que fazer realmente o estudo da carta. Eu já tinha uma preparação na época quando eu estudava no ensino normal, claro, de como fazer uma carta, mas dos modos de escrever. Quando eu passei para a digitação, foi mais fácil, mas criar coerência, coesão, ortografia, ponto e vírgula, isso pesa mesmo. Se você não tiver um preparo para isso, fica complicado. Então eu tive essa dificuldade imensa, mas deu certo. As duas cartas, foi o grupo do 7º ano e o grupo do 9º, passou para a fase final. E a gente ficou muito feliz com a carta, né? Eu vou até ler uma delas aqui. E o intuito dessa videoaula também é justamente isso, de como trabalhar a carta. Mas o tema da carta eu vou colocar no grupo do WhatsApp para vocês ler. As Olimpíadas, ela pega nessa parte de compromisso também do estudante e do professor, para que leve muito a sério mesmo.
Então, fora o estudo que a gente tem das aulas normais, a gente vai ter que abrir espaço para o estudo da Olimpíada. Então, eu peço desde já muita dedicação mesmo, muita leitura. Eu estou aí basicamente com 15 dicas de livros ou PDFs de artigos para vocês estudarem junto comigo, voltada aí à área da região do Cariri Cearense, porque não que vai cair os 15 temas, mas provavelmente 7 a 8 dicas desses livros possa cair na Olimpíada. Então é importante. Pode cair até para a gente ver aí podcast, artigos de conclusão de trabalho científico. Então a gente precisa assistir vídeos, ouvir músicas que não estão muito do cotidiano de vocês, né? Música voltada à região do Cariri Cearense, que passa despercebido durante aí o nosso cotidiano, a cultura popular, realmente, tá bom? Então, qual o intuito também de estudar essa carta? Porque, voltando de novo, as Olimpíadas, ela pega nessa parte finais de saber se realmente o aluno, ele sabe digitar. E como a gente está lidando com uma instituição federal técnica, ela precisa saber se tanto o professor como o aluno, aquele grupo, eles têm uma noção do que é a área da digitação. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Eu vou mostrar esse uso tecnológico na forma de digitação, de fazer uma carta digitada dentro das normas. E claro, eu vou usar também a mesma metodologia que a Olimpíada usa, que são 3 dias de iniciação de leitura, de estudo e de resposta das perguntas. No começo aqui eu vou trabalhar a carta, do qual as meninas do grupo do 9º ano, elas vão se comunicar durante esses 3 dias, a partir da quarta-feira. Aí vão ter quarta, quinta e sexta-feira, até às 5 horas, no caso até às 17 horas, para que possam fazer essa carta dentro dessa norma. Então vocês vão usar o WhatsApp para essa comunicação e vão tirar também dúvidas comigo e com as meninas do 8º ano, se quiser ter uma noção também de base e como elas também utilizaram junto comigo. Mas eu vou estar aí para auxiliá-las, porque na Olimpíada a gente vai ter isso, né? A gente vai ter esse diálogo constante. Então, se vocês não tiverem aquele tempo para estudo e para que a gente possa realmente complementar as aulas, não vai. No entanto, que a gente vai ter que combinar da seguinte forma, né? Fora as aulas normais, durante o dia, a gente vai ter que usar muito o grupo do WhatsApp. Marcar um horário sempre aí depois das 18 horas para 19 horas, determinando também um limite de horário, no caso aí ficando até as 21 horas, 22 no máximo, turma, para que a gente consiga dar sequência a esse estudo. E claro, com um prazo sempre de 3 dias, conseguindo passar de fases, viu? Ainda tem essa. A gente não está brincando de um trabalho de escola normal. A gente está brincando, não. A gente está participando de uma Olimpíada. A carta de início do qual a gente pegou a estrutura foi essa. Eu quero que vocês prestem atenção, né? Vocês vão fazer essa carta no Word. E a construção de uma carta, ela pega dessa forma que vocês estão vendo na tela compartilhada, desse jeitinho aí, tá bom? Vejamos. Presta bem atenção, turma, que vocês vão ter uma norma. Essa carta, eu vou aqui abrir
um outro slide aqui para compartilhar, que é sobre as normas, as regras, certo? Bom, as recomendações da carta. Antes de eu partir para os detalhes da preparação da carta. Pois bem, a recomendação da carta é da seguinte forma. Atenção, a tarefa não é um bilhete, não é uma mensagem do WhatsApp, não é uma redação, é uma carta. Vocês vão produzir uma carta para um parente. Eu vou lançar esse tema, vou modificar para que vocês consigam adaptar para essa carta, tá bom? É preciso usar uma linguagem clara, correta, que seja informativa e ao mesmo tempo convidativa. O espaço é limitado. Por isso, atenção ao número de caracteres. O número de caracteres possível será de, no máximo, 2.800. Isso inclui o espaço entre as palavras. Então, tudo que você, quando está digitando no Word, é dado como caracteres, espaço, vírgula, ponto, parágrafo. Tudo isso é dado como caracteres, certo? A carta deve ter no máximo 2.800 caracteres, incluindo os espaços entre as palavras, e no mínimo 2.750 caracteres, incluindo o espaço entre as palavras. Procure produzir um texto sem erros de ortografia, de concordância ou de estilo. Evite expressões chulas e tenha atenção à pontuação. A carta produzida por sua equipe será guardada e lida muitos anos depois por outras pessoas. Pense nisso. Então, caprichem. Este trabalho deve ser original, ou seja, deve ser realizado pela equipe. Turma, nós estamos numa Olimpíada. Se nós estamos numa Olimpíada, então temos que trabalhar em equipe. Ninguém faz nada sem a consulta de outro, especialmente daquele professor que está ali também para auxiliar, tá certo? Portanto, não copie textos prontos da internet ou de qualquer outra fonte. É evidente que algumas informações terão que ser consultadas em livros, jornais ou internet, mas consultar e reproduzir informações é diferente de fazer cópias e cola. Eu me lembro que na produção da carta eu tive que pegar uns livros que eu tenho aqui na minha pequena biblioteca para poder ter uma noção de ideia melhor e, claro, trocar, informações. O texto deve ser criativo, original, nostálgico. O que é isso? Algo que tragam recordações. Alegre, bem contextualizado no tempo e no espaço do ambiente que vocês, equipe, devem criar com muita imaginação e argumentação. Temos que explorar muito a mente, o imaginário na construção da carta, certo? A carta deve ser redigida em ortografia oficial, folha tamanho A4 e com margem superior e esquerda de 3, cm, inferior e direita de 2, cm. O texto geral deve ser do tamanho de 12 em fonte Times New Roman, justificado, paragrafado e espaçamento entre linhas de 1,5 cm. A tarefa tem que ter a estrutura de uma carta pessoal. Então, é uma construção dessa carta sempre numa primeira pessoa ou numa terceira pessoa, se for o caso, mas que inclua a equipe, tá bom? Vocês podem fazer da forma como vocês acharem melhor. Gente, no Word vocês têm como ver também essa configuração a folha já está em A4 lá no Word, aí com imagem superior e esquerda de 3, inferior direita a 2, mas isso aí na construção do próprio Word ele já te dá esse formato aí, tá bom? E
o tamanho 12, né? E claro, justificada. É o que eu sempre peço quando vocês vão fazer digitação, lembra? Outra coisa, é porque essa metodologia, essa prova, isso vai cair nessa do Charme, nessa Olimpíada de 2024? Não, provavelmente não cai uma carta como caiu na de 2023, a primeira edição. Talvez não caia, talvez caia para vocês escrever realmente, mas com certeza vai cair algo de digitação. Vai cair algo de digitação com certeza, já que a prova ela vai ser online, né? A prova é online, mas é bom a gente se preparar, é bom a gente ter uma noção de ideia de estrutura de digitação. E claro, se não cair uma carta, se cair algo ligado à digitação, ela vai cair dentro dos parâmetros desses caracteres, dentro das normas que é a digitação. E pessoal, isso vale para qualquer tipo de prova que envolva o meio de tecnologia da informação, da informática e digitação, né? Seja para concurso, seja para um emprego, seja para uma área de profissional, vai exigir isso, né? Dentro dos parâmetros. Por quê? Porque imagine você pegar qualquer coisa para digitar e você sai digitando aleatoriamente, muito grande o texto, um artigo sem uma coerência, sem aqueles espaçamentos devidos, fica complicado, fica demais. Então, tendo essas normas, fica até bom para você mesmo quando for fazer uma espécie de fichamento, né? Vou fazer um fichamento aqui, vou fazer dentro dessas caracteres aqui, porque isso facilita para que você consiga ter um domínio na estrutura do que você está digitando, do que você está escrevendo, do que você está fazendo o seu resumo. Nem vai ficar cansativo para você e nem para quem vai ler. Então fica muito mais fácil, né? E isso vocês vão presenciar quando vocês estiverem no ensino médio, dependendo da escola, dependendo dos professores que vão utilizar esse tipo de método. E nas universidades, que eu espero que todos que estão aqui prossigam seus estudos, né? Prossigam, conseguir uma faculdade na área que se acha apropriado e que se dê bem com ela. Então isso vai cair com certeza. Não que possa cair uma carta, mas que vai cair algo que envolva a digitação, vai, porque a gente está lidando com uma instituição técnica que envolve ensino técnico. Então essa está fora de cogitação que seja só por escrita. Não, é uso da tecnologia realmente. Tá bom? Então vamos aqui a estruturação da carta. A carta na minha digitação, ela tá aqui assim. Eu vou entrar aqui de um outro formato e como é que eu posso fazer com que a minha carta ela tenha as caracteres da 2800. Eu não posso ter menos de que 2750 caracteres. Eu tenho que ter entre esse intermediário entre 2750 até 2789, 2790, 2800 caracteres. Eu não posso ter nem mais de 2800 nem menos de que 2750 caracteres. Então essa carta ela tem nessas instruções. Eu quero que vocês olhem aqui na parte de baixo da tela do Word, tem o nomezinho página 1 e página 2, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, 488 palavras. Então, como é que eu sei que aqui tem a quantidade de caracteres necessária para que a carta seja lida e dentro do padrões? Ora, é só ver direitinho aqui, ó. Eu venho, né? Eu seleciono a minha carta, o meu texto, seleciono todinho,
certo? E vou aqui, ó, dou 2 cliques, onde tem 488 de 488 palavras. Eu dou 2 cliques. Pronto. Quando você dá 2 cliques, ela aparece essas informações. Que informações? Essas que vocês estão vendo aí na tela. Então, caracteres sem espaço 2.314 e caracteres com espaço 2.795. Temos 2 páginas, temos nessa carta 488 palavras e temos 8 parágrafos e temos 39 linhas. É isso que vocês vão ter que prestar atenção. Agora, para me fazer essa carta, eu tenho já fazer e vendo isso e tudo mais? Não. Vocês vão construir a carta com esboço primeiramente, certo? Vocês vão construir a carta com esboço. Quando vocês estiverem com a carta toda pronta, o assunto todo digitado, vocês vão fazendo os recortes, vão fazendo as junções dos parágrafos. Vocês viram que não tem uma norma por parágrafo, né? Eu posso fazer uma carta com 6 parágrafos, 8 parágrafos, 9, 7. Vocês vão construir a carta. Quando vocês construírem a carta, com a finalização, com coerência e com o tema, quando eu der o tema no grupo, vai ficar melhor para vocês verem. Aí vocês vão selecionar, né? Vocês selecionam essa carta e quando vocês selecionar, vocês clicam onde tem a informação aqui, como onde eu estou passando aqui, ó. 488 palavras. Vocês dão 2 cliques e vai dizer quantos caracteres tem lá, tá bom? Se tiver mais, se tiver menos, aí vocês vão, se tiver mais, vocês vão retirar palavras que não cabem mais dentro do contexto, vão diminuir e achar uma coerência para aquele parágrafo, para aquela linha, para aquele enredo, para aquela história. Se tiver menos, vocês vão incluir. E assim vão construindo essa carta. Então o prazo para a construção dessa carta, ela vai ter aí 3 dias. Vocês vão ter quarta, quinta e sexta. Essa foi a nossa carta, a nossa história, a nosso enredo. Então veja que a gente criou todo o imaginário da causa em cima. O que são causas? Causas são histórias contadas pelos contadores de terreiros ali com a família, pessoas mais velhas que contam essas histórias do imaginário popular. Então o Conto da Botija foi um deles, foi um dos nossos temas. Então eu utilizei toda a estrutura que eu me lembro que para o 7º ano a gente usou brincadeiras antigas. Então eu consultei um livro dos folguetos. O que são folguetos? Folguetos são brincadeiras que as antigas brincavam, né? As crianças do passado não tinham esses brinquedos mais tecnológicos como hoje, então brincavam na rua, de pega-pega, de chamado papa-latinha, dono da rua, cobra cega, e assim e outros tipos de brincadeiras, né? São chamados de foguetes. E causas são essas histórias do imaginário popular. Até mesmo o folclore cai dentro das causas, né? E por que foi dado esse tema? Por que foi dado um desses temas para a Olimpíada? Porque correu essa história de lobisomem, barbaia, já recente, né? Recente, eu digo assim, já no século XXI. E o Conto de Botija é muito bem lembrado ainda hoje. Então eu utilizei com as meninas todo o imaginário. Então a gente criou todo um cenário. Então quando vocês forem construir essa carta, que vocês construam uma história dentro do tema que eu vou lançar, né, com os nomes dos personagens, tá bom? Então dentro dessa estruturação da carta vai ter que ter essa coerência, vai ter que ter essa estrutura. Eu quero que vocês se preocupem a metodologia, vocês utilizam os 2 dias, no caso quarta e quinta, para fazer essa estruturação, para fazer esse enredo dessa carta,
tá bom? Pode me perguntar, pode tirar dúvida. E no terceiro dia, utiliza para digitação. E claro, essa digitação já para reparar os erros e coerência, porque o prazo eu vou colocar aí na quarta-feira, sendo que na quarta-feira, assim que eu lançar o vídeo, né, vocês assistam aqui na boa, leiam o que eu vou colocar em PDF no grupo e já comecem a fazer a leitura, o estudo. Então vou colocar esse vídeo, vai estar disponível na terça-feira no grupo da gente da Olimpíada, e vocês já começam a fazer essa estruturação na quarta. Vou colocar na terça de noite, tá bom? E aí na quarta-feira, no dia seguinte, vocês já começam a elaborar a estruturação da carta. Eu vou colocar esse vídeo na terça-feira, e na quarta-feira de manhã eu coloco o tema em PDF com texto. De novo, é certeza que cai uma carta? Não. Mas é certeza, provavelmente, realmente certeza, cair algo que liga à digitação, tá bom? Então qualquer dúvida me procura no PV que a gente vai auxiliando. Eu quero que você se preocupe primeiro a fazer o enredo, a estruturação da carta. Vocês trabalhem pensando, tá bom? Então pode consultar quando eu colocar o tema. Com certeza o tema vai ser bem abrangente, tem onde vocês pesquisar na boa, mas não vale, de novo, tirar da internet, viu? O que vale tirar são só palavras-chave, mas eu quero que vocês criem, tá bom? Então forte abraço a todas aí, e é isso, vamos estudar.